Olá família, bendiciones, bem-vindos, um gosto tenerlos aqui conectados com nós outros. Tivemos alguns problemas para começar. Creio que hoje vamos estar solo por, Facebook. Então, a gente que nos sigue em YouTube hoje não vai alcançar a estar com nós outros, pero depois vamos tratar de ponerlo aí em nuestro YouTube, ¿ok? Entonces, perdónenos, pero a veces pasa eso. Haciendo todos los días en vivo, a veces pasan cosas como essa e não nos permite estar conectado com todos. Nos dá pena não alcançar, pero desafortunadamente nos tocou hoje, não? Então, bem-vindos, um gosto tenerlos aí conectados com nós outros. É bueno saber que já há irmãos que estão chegando, conectando, compartilhando. Então, se você pode deixar a gente saber que hoje vamos estar solo por YouTube, solo por Facebook, ¿ok? Desafortunadamente passou algo por um erro meu personal, não, e então não nos alcança a ter aí. Pero aqui vamos uma vez mais compartilhando com vocês. Hoje é nosso último devocional em el livro de Ageu e há coisas bem interessantes para compartilharmos e compartilhar da palavra. Creio que vai ser um bom tempo e quero animar-te já a conectar e se pode aí compartilhe com aqueles que não sabem que estamos solo por Facebook, ok? Então, bem-vindos, um gosto estarmos juntos e já começando com nosso devocional de conexão. Hoje vamos estar estudando em o livro final, a última parte do livro de Ageu. É bem interessante como hemos compartilhado todos esses dias, ha sido um bom tempo a compartilhar a palavra de Deus e creio que há tremenda enseñança para nós outros em esse livro e creio que é bem a propósito estudarmos isto, ok? Então, hoje estamos dia 4, o último devocional, ok? E uma vez mais, seguro, esse vai estar aí em YouTube, ok? Em um outro momento, pero estará, ok? Sigamos então, começando já, e queria compartilhar algo com vocês. Quando estudamos os livros da Bíblia, e especificamente os livros do Antigo Testamento, é importante ter em conta algo que hemos falado já quando estudamos o livro de Habacuc, é que a visão do profeta é para seu tempo, das coisas que estão passando, pero ele tem também uma visão de lo que vai passar. Então, imagina-te como montanhas, ok? E se acorda que vimos quando estudamos o livro de Habacuc, que Habacuc tem esta visão, coisas que estariam passando em seu tempo, ou seja, a visão que o profeta tinha em seu primeiro momento, pero também hablamos de uma visão de coisas que em seu tempo seriam reveladas, não? Ou resultariam em seu tempo, e todos os profetas têm uma visão da venida de Jesucristo, não? Sua primeira e segunda venida, porque o centro da enseñanza bíblica, o centro da palavra de Deus é a persona de Jesucristo, ok? Então, sempre que uno lê os livros, principalmente os livros do Antigo Testamento, de los profetas, tem como esta tensão em tratar de compreender coisas que estão passando em um momento, pero que têm uma visão muito adelantada do que Deus tem para revelar e fazer. Então, os livros do Antigo Testamento sempre você vai encontrar esta revelação que é para o momento, pero também de um tempo vindouro, ou tempo que vendrá e coisas que passarão. Então, tendo isso em conta, miremos algumas coisas dessa parte final que é bem interessante e creio que vamos aprender algumas coisas. Estamos na parte final que é falar de la esperança, ok? Todos esses dias hicimos um pequeno bosquejo onde estávamos mirando de que maneira Deus habla al profeta, através do profeta, sua visão. Então, miramos o chamamento, o aliento,
¿no? El sacrificio, que foi o dia de ayer, quando hablamos que el sacrificio passa por uma obediência, por el amor, por el conhecimento de Deus, ¿ok? E hoje nos toca falar de la esperança, já a parte final deste livro. Então, quando o Senhor chama a Reu a falar a Zorobabel. E mira que interessante como empieza esse texto, ok? El dia 24 del mesmo mês vino por segunda vez a palavra del Senhor. Observe que sempre a palavra del Senhor é el centro de todo esse livro, ou seja, o que Deus está falando através, claro, de seu profeta Ageu. Di a Zorobabel, governante de Judá, ou seja, agora especificamente vai ser a Zorobabel, ok? Eu estou por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Wow. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Estos se matarán a espada unos a outros. Então, lo primeiro, quando uau, tremendo, que visão que tinha. O que estava passando nesse momento, ok? Haviam regressado de Babilônia, ok? Estavam a ponto de reconstruir o templo, na expectativa e na esperança de lo que Deus estava por fazer com as promessas de Deus. E agora Deus habla especificamente a Zorobabel, habla especificamente de que maneira iba a tratar com seu povo, não? Acorde-se que estamos mirando com esta visão, ok? Ou seja, há uma palavra para esse momento e algo que vai passar. Então, o primeiro é crer, ok, os inimigos de Israel serão vencidos. Pero, se você mira os primeiros versículos e os primeiros mensagens que eles receberam do Senhor, hablava da atitude do povo, da esperança de lo que Deus ia fazê-lo, pero agora está falando especificamente ao governante e que iria ser o Senhor através de ele. Então, o Senhor está falando que daria vitória a seu povo, pero quando nós começamos a ler um texto como esse, observe as coisas que habla o Senhor. Observe que o Senhor está falando de estremecer não só os cielos, pero também a terra, não? Então, é mais do que só algo que vai produzir lluvias ou temblor. Está falando de algo que é mais grande, não? É algo cósmico que vai estar passando. Também habla de los poderes, não? E aqui habla de poderes políticos, não? Tronos reales, não? Poderio de los reinos del mundo. Poderio bélico, poderio de exércitos, ou seja, está falando de los reinos desse mundo, pero também de seu poder que tinham. E observe que o texto habla que se matarão a espada. Então, quando miramos esse texto, é bem interessante ter em conta que Deus está falando de seu domínio, de seu poder, e Daniel habla de lo mesmo quando habla del poder de Deus. Observem, déjenme buscar aqui se este é. Déjenme buscar aqui o texto de Daniel antes de ler esse outro texto. Este é. Ele cambia os tempos e as épocas. Que hace o Senhor? Depone reis, não? A los sábios da sabedoria, a los inteligentes discernimento. Ou seja, habla del poder, del domínio que tem o Senhor, de la soberania del Senhor. Ora, e vamos volver uma e outra vez a este gráfico porque é bem interessante. Estava falando do Senhor solo desse momento ou falava da primeira e da segunda venida do Senhor? Seguro que este momento também é uma visão escatológica, ou seja, de lo que iba a passar em la segunda venida del Senhor, em la vitória final del Senhor. Observe o texto de Pedro, segunda de Pedro, vamos ler algumas partes, não todo, pero segunda de Pedro, habla de algo como uma confirmação de lo que iba a passar. Observe versículo 7. Agora, por essa mesma palavra, el cielo y la tierra,
Outra vez, el cielo e a terra estão guardados para el fuego reservado para el día del juicio, la destruição de los impíos. Versículo 10 habla, pero el día del Señor, esta expresión, el día del Señor, siempre habla de algo futuro, ¿ok? Cuando habla del día del Señor, también conocido como el día del juicio de Dios, cuando el Señor vendrá y juzgará toda la tierra, ¿ok? Juicio de Dios, ¿ok? Entonces, cuando pensamos essas coisas, el día del Señor vendrá, e vendrá como um ladrão, ou seja, está falando do tempo final, e aquele dia os cielos desaparecerão em um estruendo espantoso, os elementos serão destruídos por el fuego, a terra, como todo lo que há em ela, será queimada. Ou seja, está falando de algo futuro, ok? Algo que vendrá com o Senhor. Pero quando pensamos essas coisas, é bem interessante ter em conta que quando Daniel habla que o Senhor é que tem domínio sobre os reis, sobre o conhecimento, a sabedoria, pero também o tempo. Então, observe que todo está bajo o domínio de Deus. As épocas habla del tempo, ok? Deixa eu volver aqui, deixar um pouco mais claro para vocês. Habla del tempo. ¿Ok? Habla de los reis, habla de los políticos, ¿ok? Habla del conocimiento humano del hombre, ¿ok? Habla de discernimiento e inteligência. Todo está delante del Senhor. Ou seja, a soberania, o poder de Deus está sendo revelado. Então, é como o Senhor falando a Zorobabel. Zorobabel, mira que vou fazer e tenho poder para hacerlo porque tenho domínio, pero habla de poder venidero. E é interessante que esta palavra do Senhor de esperança vai seguir desta maneira. Em aquele dia, outra vez a expressão, em aquele dia, não? El dia, el domínio, el poder del Senhor, não? É tremendo quando pensamos que quando Deus está actuando, ok? Quando Deus está manifestando seu poder e sua manifestação de graça e seu domínio, ele habla, em aquele dia afirma el Senhor. E sempre a expressão todo poderoso. Deus todo-poderoso. E a palavra Zorobabel é: te tomarei a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Senhor. Outra vez é Deus falando. E te harei semejante, e aqui é importante compreender a visão futura, ok? E te harei semejante a um anillo de sellar, porque eu te he elegido, afirma el Senhor Todo-Poderoso. Então, quando miramos, e déjeme volver al quadro, porque todo tempo você necessita ter isso claro, ok? Quando miramos, está falando de Zorobabel a seu tempo, ok? Pero é interessante que Zorobabel é como um tipo de Jesucristo, ou seja, uma semelhança de Jesucristo. Como assim, Joel? O que quer dizer você? Ou seja, esta profecia era parte de lo que Deus haria através de ele, pero não seria ele. Mire o texto de Mateus capítulo 1, versículo 12, ok? Depois de la deportação a Babilônia, Jeconias foi o padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Este é Zorobabel. Well, ok, que tem isso que ver? Porque está falando de la genealogia de Jesucristo, ok? Se você mirar o árvore genealógico de Jesucristo, vai encontrar aqui, começando por Abraão, onde começa a promessa de Deus, ok, de ter uma nação e que esta nação tenha um propósito que seria a salvação do mundo. Você vai observar que toda a genealogia de Jesucristo passam por homens, e esses que estão em rojo são as mulheres, algumas de elas, pero para nós que chama a atenção é onde está
Zorobabel. Aqui está Zorobabel, que é parte da genealogia de Jesucristo. Em toda a história, Deus sempre manteve um remanente fiel. Sempre manteve um remanente fiel hasta o ponto de cumprir-se a profecia e a chegada do Messias. Então, Zorobabel é solo como uma figura, um tipo de Jesucristo, ou seja, apontava para Jesucristo. Todas estas palavras e profecias não eram para ele, se cumpriria através de ele. Mira que o Senhor falou, Salmo 132, ok? E é a palavra de Deus hablando antes de la venida del Mesías. El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará a uno de tus propios descendentes lo pondré en el trono. Entonces, tal vez a primeira impressão é, de que está falando? De alguém que vai estar? Não está falando de um reino que seria um reino eterno. E como lo sabemos? Lucas, onde está o cumprimento del texto. Ele será, hablando de Jesucristo, ele será um grande homem. Lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. ¿Se acuerda de la palabra del Salmo? Y observe, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Si es siempre y no tendrá fin, no puede ser de un hombre. Não pode ser para um homem. Então, se observe que, às vezes, quando está lendo um texto do Antigo Testamento, necessita mirar o que vem antes e depois, mirar as profecias, a promessa e o que o Senhor promete em sua palavra. Então, você vai ter uma compreensão mais clara do texto bíblico. É muito importante ter esta compreensão de los textos bíblicos, porque às vezes lê e crê que isto é, ou intenta como aplicar de alguma maneira que não é correta sem compreender seu contexto, ok? Então sei que é um pouco demasiada informação, mas creio que é importante ter claro esta revelação de Deus. Então, seguindo um pouco mais do texto, miremos algo mais, ok? O versículo, se antes de ir ao versículo, se acorda que habla que seria como um seio de Deus ou em las manos de Deus? Este é um exemplo de como eram, não? El tipo de... Era como uma confirmação, era como firma uma carta hoje, ou firma um documento. Antes se utilizavam os seios para firmar, para declarar. Esta é a palavra. Se você se dá conta de lo que leímos antes, não? Era palavra del Senhor. É um firme juramento. Se acorda Salmo 132, que habla sobre isso, não? A casa de Davi, um firme juramento. E não revocarei. Ou seja, a palavra de rei não volviu. Sempre que utilizava um seio, é como declarar. Aqui lo mantengo, esta é minha palavra, assim lo passará. Ok? Esta segurança que temos. Então, só para exemplificar, para que você lo compreenda mais ou menos como se utilizava. E a palavra de Deus se cumpriu em primeiro momento, porque o templo, sim, verdade, o templo foi construído, a glória foi mais grande por la presença do Senhor em el futuro. O templo de Salomão não tinha a presença de Jesucristo, pero el Hijo de Deus estava aí. Então, onde temos a confirmação de la construção do templo? O livro de Esdras, ok? Se miramos o livro de Esdras, Esdras 6:14. Assim, os dirigentes judíos puderam continuar e terminar a obra de reconstrução conforme a palavra de los profetas. Que profetas? Ageu, que hablamos ahorita, e Zacarias, que era seu contemporâneo, ok? Hijo de Idó. Terminaram, pues, a obra de reconstrução. Deus é
fiel a su palabra. Todo lo que Él promete, lo cumple. Seguro que siempre que Dios lo promete, lo va a cumplir. Pues, ¿por qué? Porque es su palabra, es su revelación y tiene este compromiso de su palabra. Y observe que el Señor habla que había llamado a Zorobabel, escogido a él. Entonces, aquí quería pensar algo con ustedes, ¿ok? Zorobabel fue escogido por Dios para hacer una obra, la obra de llevar el pueblo a la reconstrucción del templo. Pero usted tiene un llamado también. Usted tiene un llamado de Dios. Usted fue escogido por Dios. Hay una expectativa en Dios, en usted, en mi vida, en cada uno de nosotros, de responder y de qué manera vamos a responder al llamado del Señor. Efesios, el capítulo 1 habla, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Dios nos escogió. Entonces, qué lindo saber que el Señor nos escogió. Pero nos escogió para qué? ¿Con qué propósito? Aquí está. Para que seamos santos, sem mancha, delante de Él, en amor. O sea, el pueblo de Dios en un momento, Zorobabel, Ageu, cumpriu el llamado del Señor. Pero usted y yo también tenemos un llamado. También tenemos un compromiso delante del Señor. Él nos llamó. Y la palabra habla que nos llamó desde la creación. O sea, antes de la creación del mundo. Desde el principio Dios tenía propósito para tu vida, para mi vida. Y el propósito es que seamos para honor, para gloria de su nombre. Pero déjeme volver un poco hacia atrás, cuando habla que el Señor va destruir todo, va a volver los carros. Y se acuerda que estábamos hablando, y vamos a volver aquí una vez más a mirar la visión del profeta. Esta profecía principalmente tiene que ver con el reino venidero del Señor, ¿no? Porque en ningún momento de la historia ha pasado todo lo que relata el texto bíblico. Pero la palabra del Señor, vamos volver a Pedro una vez más para mirarmos esto, ¿no? Que el Señor de alguna manera declara, Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Ya que todo será destruído dessa maneira, e hace uma pergunta a nosotros. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? O sea, si el Señor promete que haverá un tiempo que todo será destruído, o sea, que los reinos de ese mundo, que la estructura de ese mundo, que los poderes de ese mundo, ¿no?, serán destruidos, ustedes no deberían vivir como Dios manda. Y versículo 12, esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Amados, ¿cómo vivimos nosotros? El mensaje del Antiguo Testamento é o mesmo mensaje. En el Antiguo Testamento, Ageu estava hablando a la gente, ponga atención, de que manera viven ustedes, ponga atención, de que manera estão vivendo ustedes, que é mais importante, sus cosas personales, é mais importante su casa ou la presencia, el templo de Dios, que é mais importante para ustedes. E el Senhor está hablando lo mismo hoy hacia nosotros. E la palabra habla como nosotros esperamos por el día del Señor. Qual nuestra expectativa? Que tenemos nosotros? Porque, amados, todo lo que vivimos hoy va a pasar. Va a pasar. Seguro que va a pasar. Cielos, tierra, poderes, dominio. Pero vendrá el día del Señor. Vendrá el día del Señor. El templo fue reconstruido. La presencia de Dios era más importante que su apariencia. Pero nuestra seguridad es lo que vendrá al final. Mira el texto. De qué manera la historia termina. Apocalipse capítulo 21, versículo 22.
não vi nenhum templo. Esta é a visão de Juan al final, ok? Não vi nenhum templo. Incrível, não? En la ciudad, está hablando de la ciudad de Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. O sea, no hay más necesidad de un templo físico, no hay más necesidad de una apariencia, porque el Señor, ese es el fin de la historia, el Señor está presente. El Señor y su reino eterno, el Señor y el es el templo de Deus. Esta é a nossa expectativa. Amados, creio que no livro de Ageu há muitas coisas para ensinar e podemos tomar esses últimos 3 versículos e seguir aí estudando, pensando, mirando coisas, pero queria animar-te a uma coisa hoje. Poner atenção a lo que habla a palavra de Deus, ok? Poner atenção a los princípios de Deus para nós. Que é mais importante? ¿Dónde está nossa prioridade? Cumprimos nosso chamado, temos expectativa de participar da obra de Deus. Você foi escolhido por Deus. Ageu cumpriu seu propósito. Josué, sacerdote, cumpriu seu propósito. Zorobabel cumpriu seu propósito. Pero em nós, cumprimos nós o propósito de Deus? É personal. E a resposta é de cada um de nós. Padre, graças por tu palavra, graças por tu revelação, graças, Senhor, por ter a oportunidade de mirar que tu palavra, tus promessas sempre se cumprem em nossas vidas. Graças, Senhor, por ter a oportunidade de cada dia buscar em ti, em tu revelação, os princípios para nossas vidas. Pedimos que tu graça, que tu favor, que tu bendição seja sobre tus hijos. Uma vez mais clamamos, suplicamos por aqueles que estão enfermos, vivendo momentos de duelo, de dificuldade, que tu graça e tu poder seja manifestado sobre a vida de tus hijos. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, graças por estarem aí, graças e pido perdão uma vez mais. Eu sei que talvez alguns vão mirar depois nosso devocional, não? Pero pido perdão por não alcançar e estar com aqueles que estão conosco por YouTube ou que sempre conectam por YouTube, pessoas que não têm Facebook, pero pronto vai estar aí para vocês, ok? Muitas graças por seu tempo, graças por estarem conectados conosco. Um abraço a Julieta em Brasil, Wilson Melo, bendiciones, Juan Carlos, que o Senhor los bendiga, Regina Ribeiro, aí a gente que está em Brasil conosco, que o Senhor los bendiga muito, que bueno tê-los aí conectados. Também aqueles que estão conosco através de nosso Facebook, pido a vocês que compartam com a gente, que de alguma maneira estejam passando aí a informação, para que aqueles que podem estar conectados conosco e de alguma maneira não alcançaram estar, ok? Lluvia, bendiciones, Luiz Guzmán, bendiciones família, Danilo, bendiciones, Gusto, Guadalupe, Miguel de Brasil, Miguel, Deus te abençoe, tá bom? Inês, bendiciones a todos, Pastor Hélio e sua esposa, graça, Inês. Natália, bendiciones. Hoje tocou venir aqui, não? Em Facebook, não? Yolanda, bendiciones. Magda está compartilhando aqui. Todo passará, pero a palavra do Senhor não passará. Se é verdade, verdade que a palavra do Senhor não passa. Maria Preto, sim, a que falhou YouTube. Que viva a tecnologia. Temos Facebook também. Que bueno. Está em Colômbia. Né? Que o Senhor lhe bendiga muito. Ok, está bem, que bueno que a gente se conecta de outra maneira e é encontrado espaço. Graças a todos que sempre estão compartilhando conosco, apoiando, ha sido tremenda bendição. Os que estão aí com Renata em o nosso Watch Party, não? Saludo a Silvane, a Joel Santos, a Marco Ortega, que o Senhor bendiga muito, graças por estar apoiando, estamos orando, não? Que bueno,
Quem mais? Quem mais? Amém. Julieta, um abraço. Deus te abençoe. Que bom, bom ter você aqui conectada com a gente, tá? Joel, um abraço e compartilha com o pessoal do grupo brasileiro. Estou falando em português. Compartilha com o pessoal do grupo brasileiro. Dia 13 de setembro a gente volta com o nosso serviço, com o nosso culto ao vivo, ok? Presencial. Amados, 13 de setembro, que bendição, não? 13 de setembro já volvemos com nossos serviços de maneira presencial. Claro que vamos necessitar tomar alguns cuidados na próxima semana, ou seja, o próximo devocional de conexão, começando martes, vamos estar falando todos os dias quais vão ser os passos, de que maneira vamos fazer, ou seja, dar toda a informação que vocês necessitam, ok? Muitas graças por apoiar-nos, graças por estarem conectados com nós outros. Que o Senhor os bendiga muito. Recordando que este domingo, primeiro Deus, às 10h15, nosso serviço de adoração, vamos estar aí juntos adorando ao Senhor em linha, ok? Terminando, haga watch party, comparta com a gente, ok? E passe adelante a informação. Amados, que o amor de Deus, nosso amado Padre, a graça bendita de Cristo Jesus, o amado Hijo de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que habita em nós outros, não olvide, somos templo do Senhor, ok? Seja com seu povo, desde agora e por sempre. Família, muitas graças, bendiciones, nos vemos pronto. Bye.